É. Isso aqui. Sempre acontece. Nós estamos ao vivo aqui. Bom dia, irmãos e todos que estão presentes aqui na nossa escola dominical presencial, aqueles que estão assistindo pelo Facebook, pela internet, aqueles que ainda haverão de assistir. Temos incentivado a todos os irmãos da igreja que possam estar, de alguma forma, compartilhando essa mensagem que nós temos aqui a cada domingo, seja na escola dominical, seja nos cultos à noite, a estarem divulgando os trabalhos da igreja e, consequentemente, também a pregação, a palavra de Deus. E nesta manhã, nós queremos, então, dar início aos nossos estudos e quero que você que esteja em casa também possa estar, neste momento, fechando seus olhos, apenas por uma concentração com Deus. Oremos, então, nesse instante. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te rendemos graças, Senhor, porque as tuas misericórdias são muitas para conosco. E sabemos que é pela tua graça, que é pela tua misericórdia que nós estamos aqui, Senhor. E nós queremos viver dentro desta graça, dentro dessa misericórdia, Senhor, para o louvor e honra da tua glória. Queremos nesta manhã, Senhor, estarmos aqui reunidos como igreja, como povo teu, Senhor, para estudarmos a tua palavra. O que tu tens a falar para nós, tu tens proposto para nós, como filhos teus, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Abre o nosso coração nesta manhã, a nossa mente, para que ao lermos a tua palavra, possamos estar entendendo de forma clara, inequívoca, a tua mensagem para os nossos corações. Fica conosco, aqueles que não estão presentes, aqueles que estão em casa, nas suas casas, assistindo também este momento de culto também, Senhor. Possamos fazer tudo para a tua honra e glória. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos agora um momento de louvor para a nossa equipe e nós estaremos logo a seguir, então, dando início à nossa aula. Bom dia, igreja, bom dia a você que nos assiste. Queria convidar você a se colocar de pé, nós vamos dar continuidade ao nosso louvor. Bendirei para sempre.
forte, todo o tempo meu socorro vem de ti. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela essa manhã. Obrigado por esse privilégio que nós temos logo nas primeiras horas desta manhã, poder te louvar, poder te buscar, poder aprender mais de ti, Deus. Fala o nosso coração durante essa escola dominical, que possamos sair daqui mais cheios da tua presença, Deus, e que possamos sempre nos lembrar que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso protetor, que o Senhor nos ajude a confiar e a descansar dia após dia em ti. Muito obrigado, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podemos assentar? Estamos, nesta manhã, então, dando continuidade aos nossos estudos da lição que nós temos nesses últimos domingos, através da revista Expressão, Evangelho e Poder, a carta aos Romanos e a soberania de Deus na salvação. Irmãos, nós queremos, dando continuidade, então, a esses estudos, hoje é a lição número 10, e o capítulo de Romanos também, que nós vamos estar estudando, é o capítulo 10, e também parte do capítulo 15. E quando nós falamos em estudar a palavra de Deus, falar de Deus, e o texto hoje, a lição de hoje, vai tratar de um assunto muito importante, que é que não basta simplesmente nós termos conhecimento de Deus, sermos zelosos pelas coisas de Deus, mas se nós não vivermos no coração, na nossa vida de forma prática, esse conhecimento. Não basta sermos zelosos pelas doutrinas e por este conhecimento, se nós não aplicarmos isso na nossa vida de uma forma cabal. Nós vamos ver aqui, e aí, relembrando um pouco, ainda falando sobre a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, grande teólogo do Novo Testamento. E a carta aos Romanos, quando nós começamos a ler, se nós não estudarmos, lermos com calma, tentando absorver o que Deus tem a nos falar. E a palavra de Deus, ela tem esse objetivo, de estar comunicando a nós a sua vontade, o seu plano de salvação para nós. Porque quando muitas vezes nós falamos de Deus, muitas pessoas falam, mas eu já ouvi desde criança falar de Deus. Mas será que você conhece esse Deus que você muitas vezes ouviu dos seus pais, ouviu em alguma parte na escola, seja onde for, e você tem experimentado Deus na sua vida? E quando a gente fala de Deus também, nós temos que nos reportar a uma questão fundamental dentro desse contexto, desse aprendizado. Nós temos que falar de uma palavrinha pequena, chamada fé. E eu gosto sempre de que quando vamos falar sobre o assunto, evocarmos e lembrarmos desse significado de fé. Eu estou chegando, até quero agradecer aqui as inúmeras manifestações de carinho por ocasião do meu aniversário na semana passada. Recebi pelo Facebook, já agradeci, mas aqui sei que muitos também que acompanham pelo Facebook quero agradecer. E eu estive fazendo uma pequena viagem de descanso, e lá, com mais dois casais de amigos, tive a oportunidade de, em determinado momento, estar falando um pouco de Deus para um desses casais. E uma coisa que eu percebi é que sempre há uma busca, uma explicação científica, palpável, material, sobre Deus e as coisas de Deus. E eu logo me lembrei, lá de Hebreus, no capítulo 11, quando diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos
que se não veem. Então, tudo que nós temos que começar a falar, a conversar, a explicar, a entender, precisamos ter um ponto de partida. E o nosso ponto de partida é este. Esta fé é a certeza de coisas que nós esperamos em Deus. E uma convicção de fatos que não se veem. E o texto de Hebreus ainda continua dizendo que pela fé, ou seja, por esse entendimento, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando nós lemos isso, às vezes pode dar um nó na nossa cabeça. Quando a gente pensa, e quando nós nos reportamos e nos lembramos muitas vezes nos bancos escolares, estudando sobre a criação do universo do ponto de vista científico humano, em que se tenta explicar por através de teorias sobre a formação do universo, e essa ciência que tenta explicar e que ela vai regredindo, tentando chegar ao ponto inicial, e ela não consegue. Ela chega um momento em que há um não entendimento, e não se explica. Quantas vezes nós já ouvimos falar de um tal chamado buraco negro na formação do universo? Porque a ciência tenta explicar, mas chega um momento que ela não se explica. Mas aqui, no estudo da palavra desse Deus que nós cremos, pela fé, nós lemos aqui que nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E a partir desse princípio, irmãos, através dessa fé esta que, inclusive, nós não a temos de forma natural. É o próprio Deus que nos dá. Quando nós lemos também lá no livro de Efésios, o próprio apóstolo Paulo falando desta fé de uma outra forma e na relação nossa com esse Deus, nós vemos que pela graça desse Deus que nós temos por esta fé, nós somos salvos. Mediante a esta fé essa que não vem de nós. Para quê? Para que a glória, para que o objeto dessa compensação fosse nossa. Mas esse próprio Deus também coloca em nós essa fé. E aqui, na lição de hoje, o título dela é Justificação pela Fé e Missões. Vamos estar entendendo um pouco mais as explicações que o apóstolo Paulo coloca no livro de Romanos, para que nós possamos entender um pouco melhor essa questão da salvação. Por que nós precisamos da salvação? Por que o homem necessita ser salvo? E aí nós temos que nos reportar lá no Gênesis. Então, quando o livro de Gênesis nos reporta que há esse Deus criador, que criou o universo, criou os céus, a terra e tudo que nela há. Inclusive formou o homem, lá no sexto dia. E ele teve um propósito, um projeto de vida para esse homem. Projeto esse da melhor forma possível, de vida, de condição de vida. Só que ele deu também uma condição para esse homem, que ele poderia fazer escolhas. E dentro dessa relação do homem, de nós com esse Deus, num determinado momento, esse homem resolve virar as costas para Deus, resolve se afastar de Deus, resolve se desobedecer a Deus, e aí entra o conceito de pecado, que o próprio apóstolo Paulo também aqui na carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, diz: porque todos pecaram. Então, Paulo nos dá esta informação, que todos pecaram. E todos nós carecemos, precisamos, necessitamos da sua graça, do seu perdão, e precisamos desta forma
nos voltarmos para Deus. Essa é a mensagem central de toda a Bíblia, quando aponta para nós a explicação de que nós, um dia fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E muitos talvez não entendam, e aqui hoje não é o nosso objeto da aula, entendemos a imagem e semelhança de Deus. Mas esse Deus nos criou de uma forma muito especial, muito perfeita. Mas houve uma quebra dentro desse processo. Quando entra esse pecado, quando entra essa questão, e nós nos afastamos. Há consequências deste pecado. O próprio apóstolo Paulo, acabei de citar, que haveria de ser a morte, a separação espiritual do homem de Deus, da sua fonte de vida. Mas esse próprio Deus que nos formou, que nos criou a sua imagem e semelhança, ele também tem um projeto e tem um plano de resgate para que nós pudéssemos desfrutar de uma nova vida. Com ele, com a presença dele, na presença dele, andando com ele novamente. E aí entra a questão também central do Evangelho, que é a pessoa de Cristo. Todas as coisas que nós lemos e estudamos na palavra de Deus, elas convergem para a pessoa central de Cristo, porque ele é a razão da mudança da história da nossa vida. É o próprio Deus Pai que envia o Deus Filho para nos resgatar. O livro de João, no capítulo 3, no verso 16, diz: porque Deus amou o mundo. Deus Pai amou o mundo, amou a mim e a você, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Deus Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não sofra a condenação que foi estipulada por esse próprio Deus, sendo um Deus de justiça, para que nós pudéssemos ter novamente uma vida com ele, desfrutar uma vida com ele, inclusive num processo e num projeto e numa dimensão muito maior do que esta vida aqui material. Nós nunca vimos falar tanto em morte, em números de mortes, como nós temos ouvido falar nesse último ano, vamos para 4, 5 meses, por conta dessa pandemia. E nós temos visto relatos, dia após dia, na televisão, nas mídias, e todos nós, de alguma forma, temos uma pessoa conhecida que foram sucumbida por essa pandemia. E parece que, muitas vezes, com a morte, há um fim de todas as coisas. Isso na cabeça, no coração, na mente de muitas pessoas. E que só resta a saudade daquele ente querido que se foi, a saudade daquele que estava vivo ali com você e, de repente, contaminado por esse vírus, sucumbe com a morte. Mas a palavra de Deus, e Deus quer nos comunicar através da sua palavra, de que a história não acaba aí. Há uma continuidade desse processo e dessa história, que é o conceito da vida eterna em Cristo Jesus. E aí nós vemos que dentro desse processo histórico, inclusive, que nós precisamos entender através da Bíblia, nós vemos que Deus começa a trabalhar com o próprio homem no sentido de providenciar esse resgate. E aí lá no livro de Gênesis, nós vemos um personagem bastante importante, Abraão. Quando Deus chama Abraão para um projeto que ele tinha. E aí ele comunica a Abraão que ele deveria sair da sua terra, sair da sua família, deixar para trás familiares e partir para uma terra em que ele haveria de mostrar. Era todo um projeto em que nós precisávamos entender. E já era Deus
no sentido, inclusive, a Bíblia tem muito simbolismo. Nós vemos muitas questões que nós precisamos entender isso. E aí Deus começa a trabalhar com Abraão na formação de um povo escolhido por ele. Deus queria trabalhar com este povo, mas o projeto de Deus era muito maior. De que através desse povo, Deus trabalharia, Deus daria exemplos da sua relação com ele, visando toda a humanidade. Baseado em João 3,16, quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, unigênito. E já era o projeto da formação da sua igreja, do seu povo. Mas Deus precisava, e foi, aprove Deus. Às vezes Deus poderia ter feito de forma diferente, mas aprove Deus assim fazer. E ele começa com um povo, que ele chama de seu povo, e começa a trabalhar isso. E aí é que nós chegamos aqui, então, no capítulo 10 de Romanos, estas explicações com relação a esse povo que Deus começa a trabalhar. Se nós tivermos as nossas Bíblias aí, e você que está em casa também acompanhando, abra sua Bíblia, pega a sua Bíblia, nós vamos estar agora, pouco a pouco, cada versículo, nós vamos estar tentando explicar algumas coisas para nós possamos entender. Nosso objetivo aqui na escola dominical tem sido este crescimento espiritual, esse entendimento que nós precisamos ter da palavra de Deus e das coisas concernentes a Deus, para que nós não sejamos ignorantes, que não estejamos errando por não conhecermos as Escrituras. E aí nós vemos aqui já, em negrito diz, os judeus rejeitam a justiça de Deus. O que isso tem a ver? O que está... Aqui Paulo começa a sua explicação. Então no verso 1, capítulo 10 de Romanos, nós vemos: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Por que Paulo falou isso? Então nós vemos primeiro que nos capítulos anteriores, Paulo mostrou que Deus é quem decide quem faz parte ou não faz parte do seu povo. Capítulo 9 nós vemos isso. Ou seja, a salvação não pertence simplesmente à nação de Israel, mas a todos aqueles a quem Deus predestinou e chamou. Isso é que nós vamos estar entendendo nessa manhã. Esse chamado de Deus à salvação é feito a todas as nações. E nós vemos, por exemplo, no capítulo 9, que foi a lição passada, Paulo mostra que a salvação é decorrente da fé em Cristo, não de obras. E nós vamos ver aqui que dentro desse conceito, o povo judeu, o povo escolhido por Deus para trabalhar com ele, havia se desviado deste princípio fundamental, que era o entendimento que a salvação vem pela fé. Foi nesse ponto que os judeus então tropeçaram, quando não entenderam a justificação por meio de Jesus. Romanos 9:33, se nós voltarmos um pouquinho atrás, nós vemos como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Mesmo antes da primeira vinda de Cristo, a justificação era por meio dele, ou seja, de Jesus, na esperança da sua vinda e a realização da sua obra. Precisamos entender que a salvação nunca tinha sido por obediência da lei. Ou seja, simplesmente obedecer à lei de Deus, isso não nos credencia termos zelo pela palavra de Deus, pelo conhecimento das coisas de Deus, não nos credencia a ter a salvação. Por isso os judeus estavam na mesma condição dos gentios. É nesse tema que Paulo, então, ele continua
a sua carta, no capítulo 10, que nós estamos nesta manhã estudando. Se havia alguma vantagem por parte dos judeus, é que eles tinham a Bíblia em suas mãos. Ou seja, o conhecimento, ou seja, os ensinos de Moisés, o Pentateuco, todo o Velho Testamento, os judeus tinham esse conhecimento em suas mãos, e os gentios não. E nós vamos ver no decorrer da nossa lição, daí a importância também de nós, conhecedores dessa palavra, dessa mensagem de salvação, estarmos transmitindo a outros. Então, mas isso aí, segundo o autor da nossa lição, diz que se tornava a situação ainda pior para os judeus. Mas isso não significa que os judeus deveriam ser desprezados pela igreja. Pelo contrário, o próprio Paulo mostra que o seu desejo era que eles fossem salvos, e Paulo, nós vamos ver no decorrer da nosso estudo hoje, ele orava inclusive por isso. Nós vimos aqui agora, no início lá do verso 1, o desejo dele, que era que eles fossem salvos. Paulo era testemunha de que os judeus eram zelosos quanto à lei. Afinal, Paulo era um deles. Na verdade, Paulo se destacava em seu zelo, conforme ele mesmo afirma em Filipenses 3, dos versos 4 e 6. Vamos dar uma olhadinha lá, porque vale a pena, é um texto bastante interessante de Filipenses. Filipenses 3, os versos 4 e 6 nos diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então o apóstolo Paulo dizendo isso. Circuncidado ao 8º dia. Olha, observe aqui Paulo dizendo inclusive a sua linhagem. Ele era realmente um judeu, vamos dizer assim, com pedigree, poderia dizermos nessa manhã com relação a isso. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Então nós vemos que Paulo, ele mais do que qualquer um, poderia ter inclusive esse conhecimento e essa vivência como judeu que era. E nós vemos que o zelo desses judeus era louvável pela palavra de Deus. Mas nós vemos que isso não era suficiente. O alvo e o meio que eles utilizavam para alcançar a salvação, então, estavam distorcidos. O alvo e o meio que eles utilizavam para alcançar a salvação estavam distorcidos. O alvo sempre foi Cristo. E o meio sempre foi a fé. Isso significa que sinceridade e zelo não trazem salvação para ninguém. Isso é importante nós entendermos, irmãos. Porque muitas vezes no nosso dia a dia nós encontramos com pessoas que dizem: eu creio em Deus, eu acredito que Deus enviou seu Filho, mas simplesmente ter isso como conceitos na sua vida não salva ninguém. O que faltava então aos judeus era o entendimento de que a lei apontava diretamente para Cristo. E esse entendimento não estava encoberto para eles, ou seja, eles já tinham esse conhecimento. Se nós formos dar uma rápida olhada no texto de Romanos ainda, nós vamos ver que quantas citações do Antigo Testamento são feitas com relação a isso. Ou seja, falando acerca da salvação por meio da fé no Messias, ou seja, o Cristo que viria. Então, todas essas citações eram bem conhecidas por Israel, porque, afinal, o Antigo Testamento era a Bíblia deles. Então, nós temos que ter esse entendimento com relação a isso. E por causa, então, dessa ignorância, ou seja, dos judeus que procuravam, e nós sabemos que ainda procuram alcançar a graça de Deus por meio de sua própria justiça, isto é, de suas obras, de simplesmente o cumprimento da lei.
Saber que não se pode fazer nada para alcançar a salvação é humilhante para qualquer um. É o que a lição fala nesta manhã. Afinal, o homem gosta de se gloriar dos seus próprios feitos, bem como receber elogios e prêmios por causa deles. Mas nós vemos que a doutrina, ou seja, a explicação da doutrina da graça mostra que se alguém deve se gloriar no Senhor. E aí nós vamos ver na sequência, e Paulo ainda nos versos 2, 3 e 4, dizendo, de Romanos 10, quando ele fala que ele orava a sua súplica, né? A minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, os judeus, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitavam à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aí, nós vamos chegar ao verso 5 de Romanos 10, e que na nossa lição está como tópico o caminho da fé. Ou seja, existe um caminho para ir a Deus e receber a salvação, que é por meio da fé. Citando o Pentateuco, Paulo dá duas opções. Primeira, é ser justificado por obediência completa da lei. É o que diz o verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. No entanto, nós precisamos entender que por mais que alguém tente isso, é impossível viver pela lei. E totalmente dentro da lei. O ser humano não consegue. E aí nós vemos que a segunda opção que Paulo coloca no texto, então, nos versos 6 e 7, é a justificação por meio da fé. Por isso que eu quis dar essa ênfase, irmãos, na questão dessa palavra fé, porque é todo esse embasamento que Paulo vai estar explicando e colocando para nós, para os romanos, esse entendimento, que eles precisavam ser abertos, o seu entendimento com relação a isso. E aí nós vemos que, nesse sentido, então, é necessário ir até o céu, e ele fala nisso nos versos 6 e 7, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Então, esses dois versículos aqui talvez pareçam um pouco difíceis de entender, mas Paulo está querendo dizer nesse sentido que essa justificação, ou seja, por meio da fé, e nesse sentido, não é necessário, então, ir até o céu nem até as profundezas, porque Cristo já fez isso e o fez para deixar a salvação ao alcance de todos. Bastando apenas crer com o coração e confessar com a boca. Então nós vamos começar agora um entendimento aqui também, dois itens. Ou seja, crer com o coração, com entendimento e confessar com a boca. O extraordinário, então, é saber que a justificação por meio da fé é algo simples e acessível a todos, a ponto de uma criança poder experimentá-la. Os versos 8 e 9, então, diz, porque, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E aí vem o texto principal, aqui, o versículo bastante importante desse texto de Romanos 10, que diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Só esse versículo, se nós pegarmos, ele já nos dá toda
todo o entendimento necessário para que nós possamos, então, termos a nossa salvação. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, dentro deste conceito que nós vemos aqui. E aí nós vemos que, ao mesmo tempo, a confissão é extremamente necessária, quando nós vemos aqui no verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus aqui promete que aquele que confessar, então, Cristo diante dos homens, será confessado por Cristo diante do Pai. Se nós lemos lá em Mateus 10, os versos 32 e 33, lá está escrito isso. O próprio Senhor Jesus nos afirmando, nos garantindo isso. Independentemente, ou seja, da etnia, quer seja judeu ou gentil, aquele que invoca ao Senhor recebe a salvação. É o que está escrito aqui no verso 12 do capítulo 10. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então mostra a amplitude e a dimensão do Evangelho de Cristo, da promessa de Cristo, que ela não só foi para os judeus. Embora Deus comece a trabalhar esse propósito, esse plano, essa ideia de salvação com este povo, mas ela é estendida a todo aquele que confessar. E aí nós vemos que é preciso evitar uma coisa, a superficialidade. Mas não se pode esquecer a necessidade da confissão. Muitas vezes nós encontramos no nosso dia, nas relações nossas, pessoas que dizem, eu creio em Deus, mas de uma forma tão superficial, tão sem conteúdo, e faz-nos parecer muitas vezes, não, mas ele crê em Deus. E a Bíblia nos coloca que nós temos que confessar com o coração, com a boca, crer com o coração, confessar com a boca, de uma forma muito, eu diria, um entendimento muito grande. E aí nós vemos o tópico 3, que como igreja e como conhecedores, então, dessas verdades, ou seja, que Cristo é o caminho para a nossa salvação. Em Cristo está a nossa salvação. Quando o próprio Senhor Jesus também diz que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Quando eu tenho esse entendimento, quando eu creio isso no meu coração, no meu entendimento, e confesso com a minha boca, e eu tomo posse dessa verdade, desta realidade na minha vida, Paulo também coloca, e ele dá exemplo de que então ele sente e tem a responsabilidade de estar levando isso ao mundo, levando isso a outras pessoas que não conhecem, que não têm entendimento desta realidade. Assim como os judeus também não entendiam, e Paulo dedica um tempo do seu ministério a estar, inclusive, meio que chacoalhando e falando a corda para essa realidade. Não basta vocês ficarem só no entendimento do cumprimento dessa lei. E o judeu era muitas vezes, até nas tradições, ele colocava e impunha até as leis, lá, escritas lá no Pentateuco, lá de Moisés. Mas ele sente essa necessidade de pregar. E aí nós vamos ver que também a nós é colocada essa responsabilidade. E aí, então, por mais simples que seja o evangelho, crer e confessar não é algo que todos experimentam. Precisamos entender isso. Crer e confessar não é algo que todos experimentam. É necessário, então, que o evangelho seja primeiramente
ouvido. É nesse ponto que entra o papel da igreja. Quando eu, como igreja, eu como já ciente da minha salvação, convicto da minha salvação, porque criei, aceitei, entendi, no meu coração e com a minha boca eu confessei, eu preciso ter a noção e a dimensão que nem todos conhecem, com esse conhecimento, com esse entendimento, que nós, inclusive, estamos fazendo nessa manhã, ampliando o nosso conhecimento, ampliando o nosso entendimento, fortalecendo o nosso conhecimento, sedimentando o nosso conhecimento, para que nós não sejamos, como também já em outro estudo que nós fizemos, vistos como crianças que estão ainda no leitinho, na coisa muito basal, muito inicial, mas que nesse conhecimento, nesse estudo, nesse entendimento, vamos fortalecendo e já temos condições, não só de andarmos com as nossas próprias pernas do ponto de vista espiritual, pela graça de Deus, é claro, mas que nós possamos também ajudar a outros a ter esse entendimento. Que outros não fiquem só na superficialidade desse entendimento. Deus existe. Mas como é que ele existe na sua vida? Como é que você tem esse entendimento? Como é que você tem entendimento de todo esse processo da necessidade que nós temos da salvação em Cristo? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nesse processo histórico da vida humana, onde entrou o pecado, onde entrou o afastamento, a rebeldia do homem contra Deus, a desobediência, e que gerou todo esse processo, nós precisamos estar explicando àqueles que estão muitas vezes do nosso lado, que têm um conhecimento superficial de Deus, e apenas dizer eu creio em Deus, mas não tem essa convicção no coração, não tem esse entendimento na mente dessa realidade. Então, é nesse ponto que entra o papel da igreja. Para que o evangelho, então, de Cristo, ele seja crido, é necessário, então, entender sua mensagem. Isso pode acontecer depois que alguém prega essa mensagem. Um claro exemplo disso foi o encontro de Filipe, por exemplo, com o eunuco. Como é que foi esse encontro de Filipe com o eunuco? Nós vemos que Filipe pergunta se o eunuco entendia as palavras de Isaías. E a resposta foi: como poderei entender se alguém não me explicar? Veja bem, alguém chega para alguém que tinha um conhecimento, no caso era Filipe, e o eunuco não tinha esse conhecimento, e ele diz: como poderei entender se alguém não me explicar? Quantos de nós, e essa semana isso me faz reportar, na viagem, durante um dos momentos de conversa com um amigo, eu percebi ele meio que falando isso: como é que eu vou entender? Eu não tenho essa explicação, você tem como me explicar? Então nós precisamos entender que eles precisam ouvir e entender para crer. Embora nós sabemos que isso é uma ação de Deus, através do Deus Espírito Santo, que também comunica, e isso não é mérito nosso, mas Deus nos usa como instrumentos. A Bíblia diz que nem aos anjos foi dado esse privilégio, ou seja, de pregar o evangelho, de obedecer esse ide. O próprio Senhor Jesus também, nas suas últimas palavras e ordenanças, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos. É verdade que Deus não precisa de pessoas para que o evangelho seja pregado, então. O Senhor poderia usar qualquer outro meio para transmitir a sua mensagem. Mas Deus quis dar essa tarefa a mim e a você. Quis dar essa tarefa à igreja. A igreja é esse povo na ampliação desse propósito de Deus, quando Deus começa a trabalhar com o povo, lá na criação, lá em Abraão, quando nós vemos que ele cria a nação, ele desenvolve essa ideia de povo, e depois já no Novo Testamento nós vamos ter a ampliação de que povo de Deus é aqueles que creem
no seu nome, no seu Filho Jesus. E aí Pedro, por exemplo, diz com muita propriedade, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós saímos de uma pequena nação, de um pequeno povo, para uma dimensão maior de um povo que está espalhado por toda a terra, que é a igreja do Senhor Jesus. E isso independe, gente, de placa de igreja, mas dos verdadeiros cristãos salvos pelo poder e a graça de Deus. E aí nós temos visto que muitas vezes a igreja não tem feito o seu trabalho missionário. Por que Deus, então, precisa de um favor? Mas faz para cumprir a missão de proclamar a Cristo. É mais que simplesmente um dever, é também algo prazeroso. Por isso, Isaías, o profeta Isaías, é repetido aqui, quando no texto nós vemos quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, o verso 16 em diante, falando dessa responsabilidade, ainda no verso 15, então, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E aí nós vemos que no verso 16, nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E o verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, Paulo dizendo isso, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? E aí nós vemos que Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é a nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então nós vemos aqui que Israel, tendo essa missão, então quando no texto mostra que isso é responsabilidade da igreja, também é deixado claro que há funções diferentes nessa missão. A Bíblia nos apresenta o corpo de Cristo como se fosse um corpo, num ponto de vista anatômico, e mostra que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. E de forma simbólica, mostrando que um corpo tem várias partes, cada parte tem sua função. E assim também é nesse ministério e nessa missão que nós temos como corpo, com diferentes funções e diferentes responsabilidades. Então nós vemos que é deixado claro que há funções diferentes nessa missão. Isso significa que alguns precisam ir para outros lugares e anunciar. É o caso dos missionários, por exemplo. E outros precisam ficar para enviar e apoiar. Que muitas vezes nós não vamos, ser aqueles que estão comissionados, vocacionados, chamados por Deus para ir nos campos missionários, distantes ou não, mas muitas vezes somos chamados para ficar, apoiar, enviar, seja do ponto de vista financeiro, espiritual, todo tipo de apoio que possamos dar. Mas aí fica a pergunta, mas por que pregar aos gentios se os judeus também precisam da graça de Deus? E aí, Paulo, dentro desse contexto, dessa pergunta, a resposta é dada por Paulo nos versículos 16 a 21, e que nós acabamos de ler. Essa necessidade. Os judeus não tinham ouvido, já tinham ouvido a mensagem. Mas o que acontece?
Os judeus rejeitaram e foram rebeldes contra Deus. É o que diz o verso 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Cristo, então, o Verbo encarnado, lá descrito no livro de João, veio e esteve entre os judeus e eles não o aceitaram. João 1,11 diz que Cristo veio para os que eram seus e os seus não o receberam. É a explicação, é o texto básico que nós vemos lá com relação a isso. Então nós vemos que a salvação, o primeiro aspecto que precisamos entender nesta manhã, como um novo e reforço desse conhecimento. Ou seja, a salvação não pertence exclusivamente aos judeus, mas àqueles que creem em Cristo. João 1,12 diz: mas a todos o quanto o receberam. É o que nos diz o apóstolo João. Assim, Paulo, então, continua explicando que a igreja, então, precisava e precisa olhar para as promessas feitas agora a quem? Aos gentios. Os versos 19 e 20 que nós acabamos de ler, está se relacionando a essa questão de promessas feitas aos gentios, que já eram do conhecimento dos judeus, mas que eles, por causa do orgulho e da rebeldia, recusaram-se a ouvir. Como dizem as Escrituras: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas nós vamos ver aqui, então, já pulando, então, para Romanos 15, capítulo 15, que Paulo vai falar um pouco do seu ministério. O que Deus havia chamado ele de forma específica, como nós acabamos de falar, que há funções e chamados diferentes. E Paulo vai falar um pouco disso no capítulo 15, a partir dos versos 17 a 21. Então, Paulo, primeiro, reconhecia que seu ministério era de Cristo e que, portanto, a glória era de Cristo. É o que diz o verso 17. Leiamos lá. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo, Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Então, Paulo, embora sendo um judeu de linhagem, de pedigree, que nós lemos há poucos instantes, Paulo, criado aos pés de Gamaliel, um grande sábio, com toda a cultura grego-romana que ele tinha, ele se gloriava no Senhor. Ele reconhecia ser incapaz de realizar coisa alguma sem a obra de Cristo em sua vida. E por isso ele discorre sobre o que Cristo fez por seu intermédio. Então, quando Deus chamou os gentios para fazer parte do seu próprio povo, então não era só os judeus, ele também escolheu o quê? Um ministro para realizar essa tarefa de lhes levar a sua palavra. E esse ministro foi Paulo. É o que Paulo vai estar falando agora. Deus o capacitou para essa obra por meio da pregação e das obras. O verso 18 diz aqui do capítulo 15: porque não ousei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, por conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Então nós vemos que quando Deus chamou os gentios para fazer parte do seu próprio povo, ele também escolheu Paulo e Deus o capacitou para essa obra por meio da pregação e das obras. Por ser apóstolo, então, Paulo se intitula, e nós já vimos isso, já comentamos sobre isso, ele recebia então um poder especial do Espírito com sinais e prodígios. E a lição nos coloca um aspecto interessante, e nós temos sempre falado isso para que os irmãos possam estar entendendo. Porque muitas vezes nós vamos falar, hoje, nos nossos dias, a questão de homens que se intitulam apóstolo. Mas a Bíblia nos mostra essa designação de apóstolo de uma forma muito especial. E nós vemos que todo apóstolo de Deus recebia algumas marcas distintas.
como comprovação do seu chamado. E Paulo tinha essas marcas. Algumas dessas marcas eram a autoridade, primeiro, para pregar a palavra e a capacidade de realizar sinais sobrenaturais. Está na Bíblia. Nem todos os que pregavam ou realizavam milagres eram apóstolos. A Bíblia nos dá também farto documentação e explicação sobre essas questões. Mas todos os apóstolos tinham suas marcas. Então, irmãos, essas características eram importantes para mostrar aonde o reino de Deus havia chegado e quem eram os seus agentes e embaixadores reais. E nós vemos que Paulo era esse embaixador de Cristo aos gentios. Não é preciso duvidar que ocorram milagres ainda hoje, mas é necessário entender que isso não é necessário para pregar o evangelho. Ou seja, os milagres podem acontecer sim, mas eles não precisam para pregar o evangelho. Eu não preciso estar me preocupando em que eu, através de mim, por exemplo, esteja realizando algum tipo de milagre. O evangelho por si só, ele também se transforma num milagre quando ele transforma vidas num sentido muito mais amplo. E não apenas de curas, por exemplo, que muitas vezes nós vemos hoje, nos nossos dias, pessoas procurando curas, como nos tempos de Jesus também. Mas a pregação do evangelho é poderosa o suficiente para transformar vidas. A fé, então, irmãos, não vem por meio de milagres, mas por meio da pregação da palavra de Deus. É o que nós vimos no capítulo 10, lá no verso 17. E Paulo, então, ele expressa a sua preocupação, então, em levar o evangelho para onde não havia sido pregada a palavra de Deus ainda. É isso que nós estamos vendo nesta manhã. Seu desejo não era continuar um trabalho iniciado por outro. Paulo tinha consciência desse chamado e ele coloca isso no texto aqui. Ele não condena, é claro, os ministros que continuaram uma obra iniciada, mas a questão é que esse não era o ministério de Paulo. Ele foi chamado para levar o evangelho a novos campos. Dentro do reino de Deus há diversas funções e serviços. E isso acontecia até dentro do círculo dos apóstolos. E Paulo tem esse chamado especial. E nós vemos que, embora os demais apóstolos pregassem a não-judeus, foi Paulo quem recebeu a incumbência de ser embaixador entre os gentios. Independentemente da função que Deus dá a cada crente, todas são importantes para o crescimento do reino. O ponto principal, no entanto, para Paulo, é que muitos gentios ainda não tinham ouvido as boas novas, e o desejo de Paulo, então, no seu coração, era mudar esse quadro. E aí nós vemos aqui nos versos 22 a 32 de Romanos 15, os planos de Paulo. Você que está em casa, você que está aqui, dê uma olhadinha lá, Romanos 15, verso 22, os planos de Paulo. Quais eram os planos de Paulo? Nós vemos que ele tinha motivos especiais para escrever aos romanos. Além daqueles que já citados anteriormente, um dos propósitos era receber, primeiro, apoio daquela igreja para a sua obra missionária, que era, então, Paulo já falava em ir à Espanha. Infelizmente, não se sabe se ele conseguiu realizar todos os seus planos registrados nessa carta. Ele já desejava por longo tempo visitar aquela igreja amada para desfrutar da sua companhia, mas isso não tinha sido possível. Mas antes que pudesse ir a essa igreja, era necessário que ele fosse a Jerusalém para entregar uma oferta vindo da Macedônia e da Caia. Então nós vemos aqui nos versos 22 a 29, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que se de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver
primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então nós vemos aqui toda uma explicação de Paulo, dizendo para onde ele queria ir, com o seu coração, mas que ele precisava, inclusive, levar uma oferta. Ou seja, que a igreja da Macedônia e da Caia havia levantado para ajudar a outros irmãos necessitados. E aí no verso 27 ele diz: isso lhes pareceu bem e mesmo eles são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Ou seja, se os valores espirituais, todo o processo e o projeto da salvação em Cristo, que vem, ou seja, de um primeiro momento da história do povo judeu, da linhagem do povo judeu, que nós sabemos que Cristo vem, então os gentios tinham também esse compromisso. E o verso 28 diz: tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude das bênçãos de Cristo. Então, nós não sabemos se Paulo, ele conseguiu esse propósito. Mas o propósito, o próprio apóstolo Paulo temia sua ida para Jerusalém por causa da perseguição que estava já havendo. E ele pediu que orassem por ele. Então nós vemos toda essa intimidade que Paulo, toda essa relação que ele tinha, inclusive falando da necessidade de pregar aos gentios, a necessidade de que ele teria que ir a alguns locais, a necessidade que ele tinha de levar, inclusive, ofertas, ou seja, apoio não só espiritual, mas financeiro, mas a necessidade também de oração, porque ele temia por causa das perseguições. E aí nós vemos que mesmo falando dos seus planos, Paulo estava preocupado em ensinar aos romanos que a igreja de Cristo é formada por gentios e por judeus. A igreja de Cristo é formada por gentios e judeus. Ambos agora são o Israel de Deus. Então aí, agora ampliando esse conceito de povo, que estava designado aos judeus, agora ela é ampliada aos gentios, formando a grande igreja, o grande povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, como Pedro nos fala. E aí, juntos agora, judeus e gentios, como igreja daqueles que com o coração creram e com a boca confessaram, eles pudessem, como igreja, crescer e alcançar lugares onde o evangelho ainda não foi pregado. Mas também não devem esquecer aqueles que ficam. Esse é o grande desafio, então, irmãos, para igrejas locais. Ou seja, precisamos ter o foco apenas em missões transculturais e não nos esquecer de apoiar e fortalecer aqueles que já foram alcançados. É um erro. Nós precisamos, como igreja local, também pensarmos naqueles que ficam, o fortalecimento, o conhecimento do Evangelho. Então nós vemos que, pela graça de Cristo, também nós devemos demonstrar que precisamos ter esse entendimento das coisas concernentes a Deus. Então nós vemos, concluindo nesta manhã, irmãos, que ao contrário que muitos afirmam, as doutrinas da justificação que Paulo, eleição e da graça, elas não são incompatíveis com as missões. Ou seja, se Deus já sabe todas as coisas, se Deus já tem eleito, por que pregar? Por que levar as boas novas do Evangelho? Por quê? Se não for assim, Jesus não teria dito: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Porque mesmo Deus sendo o Senhor da história, o Senhor das vidas, nos é dado esse privilégio de levar essa mensagem. Como Paulo apresenta nesse capítulo, essas doutrinas andam de mãos dadas para mostrar a glória de Deus e a dependência do homem.
Mesmo Deus sabendo e sendo o Senhor da história, Ele nos usa. E Deus assim estabelece. E precisamos entender também antes que a doutrina da graça serve como motivação para a pregação do Evangelho. E Deus estabelece na igreja o meio de derramar a sua graça aos seus eleitos, e esse meio é a pregação da palavra. A justificação vem pela fé em Cristo. É o que nós temos visto e aprendido nesses últimos estudos da carta aos Romanos. E a fé vem por meio da pregação da palavra de Cristo. E essa pregação é responsabilidade do Israel de Deus, ou seja, a Igreja de Cristo. Irmãos, finalizando essa nossa lição hoje, nós queremos, então, deixar aqui esta mensagem que fique no nosso coração. Que nós precisamos entender que pela graça e somente pela graça de Deus nós somos salvos. Devemos cumprir sim a lei. O texto aqui em momento algum diz que nós não precisamos cumprir as leis de Deus. Mas não é pelo cumprimento só das leis que vamos conseguir qualquer, no sentido da salvação. Porque os judeus cometeram esse erro. Quando eles fixaram a sua observância no cumprimento das leis, achando que essa observância e o cumprimento é que lhes garantia a salvação. Isso está muito patente quando nós vemos lá, como na história do encontro, do célebre encontro de Jesus com um jovem rico. Quando Jesus o argui e pergunta se ele sabia os mandamentos, e ele meio que enche os peitos e diz: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Como que a observância da lei era suficiente para a salvação. E aí Jesus meio que quebra, tira essa ideia desse jovem, quando Jesus mostra que não é só a observância. Quando Jesus coloca que ele deveria fazer umas simples coisas, vendesse tudo o que tinha, desse aos pobres. Jesus estava querendo dizer que primeiro era o amor a Deus e as coisas de Deus. Então nós precisamos, através desse entendimento, desse conhecimento histórico, aprender essa lição. E que Paulo procura imprimir no capítulo 10 e depois no 15, essas questões. Que precisamos então entender que é somente pela graça. A observância é uma consequência da nossa salvação e da nossa relação com Deus. Segundo, que nós precisamos, então, a partir disto, confessar com a nossa boca, colocar para isso para fora, vivenciarmos como igreja de irmos para fora. É muito bom nós estarmos aqui, mas nós daqui a pouco nós vamos sair. Aqui é só um momento, é um tempo em que nós vamos como que fazer uma recarga das nossas energias e conhecimentos do ponto de vista bíblico. Mas a nossa missão é lá fora. Então nós precisamos. E Paulo demonstra quando ele também mostra que Deus havia chamado ele para esse propósito de estar falando àqueles que ainda não tinham ouvido. Então, como entenderão se não há quem pregue? Essa é a missão da igreja. Que Deus possa estar nos abençoando com esse conhecimento. Vamos continuar aqui todos os domingos. E nós queremos convidar, conclamar, estimular você que tem nos prestigiado, seja pela internet, aqueles que não estão, porventura, ainda por conta da pandemia, vindo presencialmente. Nós temos aqui já as nossas reuniões com todos os meios e cuidados necessários que se fazem pertinentes agora nesse momento de pandemia, mas você pode também estar presente aqui conosco. E assim, amadurecendo, crescendo em graça e sabedoria, saindo daquela coisa do leitinho para o alimento sólido espiritual, para que, através desse conhecimento, possamos ser fortalecidos no Senhor e
possamos viver a nossa esperança, que a nossa vida não se limita a essa vida aqui. E quando nós temos esse entendimento, esse conhecimento, essa consciência, a gente passa a entender que essa pandemia, embora importante, do ponto de vista humano, de sobrevivência e das relações sociais, de família, etc., mas que isto é bem pequeno frente às promessas que nós temos do nosso Deus com relação à nossa vida. Aqui, enquanto aqui estivermos e for da sua vontade, mas que existe algo muito mais maravilhoso, fascinante, espetacular para a nossa vida, que é a nossa esperança em Cristo. Da nossa vida, que não se limita só a essa vida, mas que nós nos projetamos e podemos almejar, sonhar e esperar a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar encerrando nesta manhã, então, a nossa escola dominical. Que Deus possa abençoar. À noite estaremos aqui às 19 horas, também com mais um culto de adoração. Deus possa nos abençoar. Vamos orar e encerraremos a nossa lição nesta manhã. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, muito obrigado porque pudemos nessa manhã entender um pouco mais da Tua palavra, dos Teus ensinos, fortalecendo a nossa fé no Teu Filho Jesus. E que esse fortalecimento possa redundar também, Senhor, em uma ação de estarmos contagiando, informando, pregando e levando essa mensagem a outras pessoas. Porque esta é a Tua vontade. No Teu Filho Jesus, quando diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Usa-nos, Senhor. Fortalece-nos a nossa fé para que tenhamos a clara visão, Senhor, de que essa é a Tua vontade para as nossas vidas. Fica conosco, abençoa-nos. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.